Sudeste Notícias Especial Entrevista conversa a partir de agora com ele, que é empresário. Ele que também é vereador, já está no seu terceiro mandato, já presidiu a Câmara de Vereadores de Catalão e vamos falar sobre diversos assuntos. E eu já adianto para você alguns deles. A oposição em Catalão, o futuro político de Hélder Galdino, Gustavo Seba, Velomar Rios, Adib Elias. Tudo isso a partir de agora a gente conversa com Caçula. Seja bem-vindo ao Sudeste Notícias Especial Entrevista. Caçula, um prazer estar te recebendo. Tudo bem, Návio? Prazer é todo meu participar aqui, Sudeste Notícias, né? TV Sudeste. Sempre bom, né? Poder bater um papo, principalmente com quem tanto entende, né? Conhece e, acima de tudo, gosta de política. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Pois é, eu sempre tenho debatido e colocado aqui, Caçula, o ser humano, na verdade, é um ser político. Tem gente que renega isso, mas não tem como viver sem a política, né, Caçula? Não existe sociedade organizada sem política. E cada um de nós somos políticos desde a maneira como lidamos com nossos familiares, com os nossos vizinhos, enfim, com as pessoas às quais a gente se relaciona no dia a dia. Hoje, no mundo moderno, não tem o homem das cavernas que vive sozinho, né? Então, quando você se relaciona com as pessoas, você está, né, de alguma forma, fazendo a sua política, né? E política pública também eu sou apaixonado por política, gosto da política, gosto de estar na política, porque entendo que, uma vez que você tem uma política séria, voltada ao bem comum, isso traz inúmeros benefícios aí para uma sociedade, e a gente precisa disso. E eu te confesso que, assim, embora na maioria das vezes é muito mais fácil você apenas mostrar o que acontece de ruim na política e, às vezes, alguns atos de alguns políticos, né? Mas acontece, sim, muita coisa boa através da política, e isso, para mim, né, serve até como combustível para a gente poder realmente continuar aí trabalhando por uma política cada vez mais justa, igualitária, onde o intuito, né, seja sempre, como eu disse, o bem comum, a coletividade, fazer política pensando, acima de tudo, na coletividade. Caçula, a gente tem visto recentemente a nível Brasil, e isso, claro, reflete também na cidade do Porto de Catalão, essa polarização que existe, né, entre dois lados. Você tem que estar de um lado, você tem que estar do outro lado, e é quase que uma exigência desses grupos mesmo, onde você tem que se posicionar. E a gente observa que existem alguns políticos que transitam bem, né, independente disso. E eu observo que o seu caso, principalmente. Como é que é ter esse jogo de cintura para... né, você não entra nesses debates aprofundados desse radicalismo, principalmente. Qual que é o segredo, ou qual que é o quê? É a sua forma de lidar, mesmo o seu jeito, esse é o perfil Caçula, mas como é que você vê esse momento, principalmente, onde se exige tanto, né, dessa polarização que existe para as pessoas estarem se posicionando? Não, você é de um lado e muitas vezes, sendo desse lado, o outro lado já nem abre espaço, enfim. Essa situação toda real hoje que estamos vivendo. Eu acho que eu respondi isso na introdução, né, quando eu falava sobre política. Quando eu falo na coletividade, quando eu assumo um lado em detrimento de outro e começo a enxergar virtudes somente de um lado e de outro só defeito, eu não estou pensando na coletividade. E a gente entende que principalmente com relação à política, né? Como eu disse, tem muitas pessoas boas, dispostas a trabalhar em prol de uma sociedade melhor, né? Desde no âmbito aqui municipal, também a nível de estado e, acima de tudo, na federação, né? No nosso tão querido país, né? Que é o Brasil. E a gente vê que tem pessoas que têm boas propostas de ambos os lados. E eu tenho essa maneira de ver política, como eu disse. Eu não faço política, sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, inclusive na questão política, mas tenho a felicidade de estar na política e, repito,
sou grato a Deus por isso, mas não pela dependência de um cargo ou de algo que me beneficie, né? Tive a oportunidade de maneira natural, me aproximar da política, de aproximar de pessoas, né, que são lideranças políticas na nossa cidade e, através disso, começar a desenvolver uma política voltada ao desenvolvimento da minha cidade, da qualidade de vida da minha gente e em todos os partidos, né? E em todos os grupos que tiverem pessoas com esse mesmo comprometimento, ali eu vou estar. Essas pessoas vão ter o meu respeito e ali eu vou estar para quê? Para justamente somar forças com essas pessoas para que nesses ideais voltados à coletividade, para que a gente possa somar força. Eu acho que esse é o intuito da política. Te confesso que eu fico bastante entristecido com a situação que Catalão já passou por isso recentemente, quando nós tínhamos aí 2 grupos políticos liderados aí por Adib Elias e por Jardel Seba. Naquela época nós tínhamos assim uma política muito acirrada dentro aqui do nosso município, né? Aqui não tô questionando o trabalho de cada um, as lideranças de cada um, mas eu estou questionando aqui a maneira com que eles colocavam a política para polarização para a cidade de Catalão, né? Isso era ruim. Hoje, a nível nacional, essa polarização entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro, ela é muito ruim. Haja visto o momento que nós estamos passando aí, né, de sanções com a maior potência econômica global, né, que é os Estados Unidos, e a gente vê que um lado comemora, cria-se narrativas, o outro se coloca como vítima e também cria narrativas, e a população, muitas vezes, ela é prejudicada com isso, né? Então, assim, são situações que acontecem na política que acabam nos entristecendo. Mas eu acredito muito na força de pessoas de bem, e os bons são maioria. Isso em tudo que você vai fazer. Os bons são maioria. Agora, nós temos, por exemplo, aqui, nós vivemos numa cidade de 120 mil habitantes, a maioria são pessoas de bem, né? São pessoas honestas, mas infelizmente as nossas casas elas têm que estar trancadas a 7 chaves, com muro alto, colocar cerca elétrica, concertina ali. Por quê? Porque nós temos algumas pessoas que acabam sendo criminosos, né, ali, que tiram o sossego da maioria, né? Tira o sossego da maioria. Mas nós não podemos aqui deixar com que as coisas ruins que acontecem nessa polarização predominar. Então, eu acho que tem que a população ter um despertar. E aí, hoje, nós temos uma ferramenta muito importante, porque todo cidadão ele tem um celular na mão, todo cidadão ele tem um acesso aí, à internet, então fica fácil até mesmo para ele buscar a informação correta, a informação verídica, e com base nisso, formar sua opinião. Falando isso, Nave, eu gostaria inclusive de cumprimentá-lo. Você sabe que eu sou, né, eu considero um amigo pessoal seu, acompanho o seu trabalho no jornalismo e te parabenizo pela imparcialidade. Hoje, infelizmente, nós temos uma imprensa que, infelizmente, né, ela não faz o seu trabalho como deveria ser feito, acaba, ao invés de passando a informação, ela busca formar opinião. E eu não sei se isso, às vezes, é muito salutar. Por quê? É aquilo que eu te falei, porque, de repente, quando eu estou de um lado, eu coloco apenas ver as virtudes desse lado, e o outro lado eu só vejo os defeitos. Eu acho que não é por aí. Quando acontece isso, e acontece muito, nem mesmo as opiniões, né, contrárias são respeitadas. Por exemplo, nós tivemos recentemente no chefe do poder executivo da nossa nação, né, do Brasil, nós tivemos o Bolsonaro, que é de direita, né, da extrema direita. Hoje nós temos da esquerda. E ambos foram colocados ali por quem? Pelo povo, através do voto, né? Que bom que nós vivemos num país democrático, onde as pessoas têm ali a oportunidade, né, de ir lá, de votar. Então é o seguinte, quando nós tivemos o Bolsonaro, eu acho que ele tinha que ter sido respeitado, porque ele foi eleito pela maioria, e isso tem que ser respeitado.
Hoje nós estamos aí com o Lula, e isso tem que ser respeitado. Eu aqui não estou discutindo plano de governo, não estou discutindo ideologia, não. Eu só estou falando que tem que ser respeitado, né? É apenas isso. Bom, eu fiz essa colocação e até agradeço assim, as suas palavras nesse sentido de ver o que a gente faz aqui, que a gente não tem aquela preocupação de alcançar números extraordinários, essa coisa. A gente tem a consciência de que a gente precisa fazer o trabalho da gente. Um dia foi numa entrevista, num bastidor, na verdade, eu conversando com o professor Renato, e aí a gente comentando a respeito de fazer o que precisa ser feito, independente dessa questão de audiência em si. Aí ele me lembrou aquela história da mata, da floresta pegando fogo, onde tem um passarinho que, né, indo lá e colocando um pouquinho de água. Ele falou, olha, eu estou fazendo a minha parte. Exatamente. Entendeu? Aí cabe a quem está vendo. Quer dizer, eu tenho muita consciência disso, até agradeço, Renato, por essa lembrança, porque tem dias que a gente às vezes fica meio... A gente é ser humano, a gente fica meio baqueado, né, com relação a algumas coisas. Mas te agradeço pela colocação. E quando eu te perguntei a respeito essa questão de polarização, era para mim chegar e você deu a resposta que eu queria, que é o quê? Se você ficar de um lado e desqualificar totalmente o outro lado, já não está certo. Todos os lados têm que ter virtudes e problemas. Isso é natural, é inerente ao ser humano e a qualquer processo. E você colocou bem isso. Na verdade, você fez a introdução bem, né, que você transita bem, mas respeitando isso, né, que existe um lado e você não pode radicalizar com relação ao outro lado. E eu fiz essa pergunta, na verdade, para introduzir uma segunda, que é o quê? Falando disso, a gente fala de oposição e situação. E você foi eleito na oposição. E qual é a leitura que você faz hoje do cenário da oposição em Catalão, dado esse cenário político que nós temos? Então, como eu disse, num passado bem recente aí, né, nós tínhamos uma polarização muito forte entre PSDB e MDB, entre Adib e Jardel, né? Isso com os mandatos, né? E também com o passar do tempo foi diminuindo, né? Hoje a gente vê que o grupo político que vem desde a Lei Margon, né? Que vem desde depois Adib Elias, que é um líder, acho que é o maior líder político da região, né? Não é porque eu hoje não caminho politicamente com o Adib que eu não vou dizer que ele não é um líder, né? Mas ele conseguiu formar um grupo político de pessoas que estão no meio político, né? Que tá numa média acima dos demais grupos, né? Prova disso são os números, principalmente da eleição. Das si, eleições. Né? Das eleições, né? tanto no executivo, né, com a quantidade de mandatos que o Adib e seu grupo conseguiu, né, conquistar aí nas últimas décadas, né, eu diria assim, né? E também até mesmo na Câmara de Vereadores, onde nas últimas eleições nós tivemos aí 80% da Câmara sendo eleita, não é nem pós-mandato, dando sustentação à base política do Adib, não. É sendo eleita, inclusive, ali, junto a esse grupo político, né? Agora mesmo nós conseguimos eleger, dos 17, apenas 4 foram eleitos ali na oposição, né? Ou seja, em outro grupo político que não fosse do prefeito Adib. Deixa eu te interromper, desculpa, mas assim, cria-se, pelo menos por parte da sociedade e até mesmo algumas pessoas, no sentido de ter aquela crítica de que a oposição ela deveria ser mais incisiva, ter uma postura mais agressiva. Como é que você vê esse tipo de crítica, não sei se é crítica, ou esse tipo de comentário que às vezes permeia a sociedade? 2 motivos. Primeiro, a maneira de fazer a oposição, principalmente quando se dá voz, né, a algumas pessoas. Esse é um ponto. Mas o ponto principal é a falta de união. A falta de união de pessoas que entendem que Catalão precisa
mudar na questão política, na maneira de fazer gestão, né? E isso, em período de eleição, o que acontece? Aí cada um vai para um lado. Acaba tendo uma divisão. Como eu disse, e aí você já tem um grupo político forte, com um eleitorado consolidado, né? Que já tem ali a quantidade de eleitores. Você pega os demais, que às vezes, os demais eleitores, né, o cidadão que às vezes quer ver implementado no seu município, no caso aqui de Catalão, uma política diferente, uma política moderna, com outras pessoas ali à frente fazendo gestão, né? Só que aí ele vai para o cenário, ele tem ali 3, 4 candidatos, né, divididos, aí um vai para um lado, o outro vai para o outro, e com isso acaba não se consolidando. E o eleitor, ele não gosta de perder seu voto, né? Ele não gosta de perder seu voto. Existe essa cultura. Exatamente. Ele quer votar em quem tem proposta, claro, mas ele quer votar em quem vai ganhar, né? Então, com essa divisão, acaba atrapalhando. Eu acho que, infelizmente, enquanto a oposição aqui em Catalão ela estiver dividida, ela não vai conseguir disputar uma eleição de igual para igual com um grupo político que, diga-se de passagem, não é um grupo político apenas porque tem pessoas, porque também tem trabalho prestado. A gente tem que saber reconhecer isso. Não é porque hoje eu não faço parte, repito, não é porque eu não faço parte desse grupo político que eu não vou ver virtudes, que eu não vou ver conquistas para o nosso município através do trabalho desse grupo, Nave, né? Essas pessoas têm, ao longo dessas décadas, deixado também o seu legado para a cidade de Catalão. O que eu entendo é que nós temos que, principalmente o poder público, a busca, né, pela excelência, e essa vai ser uma busca contínua, porque nós nunca vamos chegar na excelência, mas ela tem que ser contínua. E, às vezes, quando você consegue ter uma alternância de poder, isso faz com que melhore, né? Se você tem uma alternância de poder, porque, às vezes, quando a pessoa fica muito tempo ocupando um cargo, ela acaba, né, se acomodando. Essa é a palavra. Numa zona de conforto. Enquanto que, principalmente hoje em dia, né, tem que se modernizar, tem muita coisa que chegou aí para melhorar, e se você não se modernizar, se você não acompanhar, você acaba ficando para trás. E eu sinto que, em alguns pontos, Catalão acaba ficando para trás, sim, nisso, né? Principalmente quando se trata de apadrinhamento de cargos, de pessoas que estão ocupando alguns cargos estratégicos na administração pública, né? Acaba ficando para trás, né? Acaba ficando para trás. Eu ia te perguntar, você acabou reconhecendo, e isso é importante, né, das virtudes e feitos, no caso da situação, mas para colocar alguns, ou um problema central que você vê sendo oposição da situação, seria essa questão dos cargos? Tem algo mais que é visível, assim, que salta aos olhos e às vezes as pessoas não falam ou deixam passar? Como é que você analisa isso? Olha, eu acho que é bem isso, né? É bem isso. É mais essa questão das pessoas que estão ocupando os cargos, né? Esses servidores públicos, sejam eles contratados, comissionados ou até mesmo efetivos. Mas isso acaba sendo do jogo, não, ô Caçula? Esse é o problema. Esse é o problema, porque quando é do jogo e o grupo começa a jogar em prol do grupo apenas e esquece que está ali para trabalhar em prol da sociedade como um todo, da cidade, né? Do crescimento da cidade, da população, do crescimento da população em todas as áreas, esse é o problema. E aí, quando você fica muito tempo no poder, né? Você acaba fazendo com que algumas regras do jogo, como essa, né? De às vezes você pegar, trazer uma pessoa para cá, oferecer um cargo a ela, que é do jogo, né? Se essa pessoa tiver sentado, vou dar um exemplo seu mais uma vez, não tem problema você estar sentado nessa cadeira aí me entrevistando, quando você faz com maestria, como você faz aqui, né? O problema é quando você, apenas por ser o dono do estúdio, por ser o dono da emissora, e aí você faz isso, não, eu quero, e papapá, eu tenho que estar aqui. Eu acho que isso não é legal, né? Isso não é legal. Então, assim, as pessoas que estão hoje ocupando cargos públicos, elas têm que preocupar. Vou dar um exemplo, claro.
Hoje nós temos o secretário de Indústria e Comércio, Giovanni Cortopassi, né? Secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Também, né? Giovanni Cortopassi, que já há muito tempo vem sendo secretário, inclusive já teve ocupando essa pasta, teve recentemente Secretaria de Esporte, se eu não tenho enganado, foi secretário de Ciência e Tecnologia, voltou a ocupar essa pasta com autonomia para correr atrás de empresas, né, de fortalecer o comércio local. E tem gente que hoje está criticando o Giovanni porque toda hora ele está com alguém e está tirando foto. Eu já reconheço que ele está fazendo o papel de um secretário que tem que trabalhar por uma pasta. Né? É importante para a nossa cidade. Né? E quando eu vejo o Giovanni tirando foto com alguém, reunido com alguém, eu entendo que ele está ali levando o nome da cidade de Catalão para que essa pessoa venha investir na nossa cidade. Então, não estou aqui criticando a passagem dele por outras pastas, porque eu, por exemplo, que sou ligado ao esporte aí, eu sei que ele trabalhou ali muitas das vezes, né, e sem recurso, né, sem autonomia. Mas hoje eu vejo que o prefeito deu a ele uma autonomia para correr atrás e ele está desempenhando com maestria. Então, assim, às vezes é isso, né? Visão, né? É você dar à pessoa a possibilidade para que ela venha a trabalhar. E quando você tem, principalmente hoje com a quantidade de secretarias que nós temos na cidade de Catalão, se o secretário tiver ali, né, pelo seu potencial, né, e com autonomia para correr atrás, eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito mais aí na nossa cidade, que é uma cidade muito importante aí, né, no interior de Goiás. É verdade. O Giovanni já esteve aqui, eu já manifestei isso inclusive em público, né, a capacidade que o Giovanni tem, né, de gestão. É um gestor nato. O próprio ex-prefeito Adir Belias, eu lembro de se colocar que ele é uma pessoa que tem total capacidade de ser prefeito também. Mas, voltando aqui à questão política, para a gente avançar, qual o futuro político desse grupo, o qual você faz parte hoje, que teve Hélder Galdino como candidato? Para ser mais específico, o futuro político de Hélder Galdino. Então, hoje, para falar do futuro político do Hélder, acredito que apenas ele pode falar sobre isso. Mas diante do histórico e sendo político como você a análise sua dentro da performance que ele teve enquanto candidato a prefeito, que teve uma votação na primeira vez e depois acabou caindo. O Hélder, a pessoa do Hélder Galdino é uma pessoa fantástica, sensacional, um cara correto, um cara do bem, diga-se de passagem, um cara super do bem, que não faz promessa, mas no seu dia a dia ele assume compromisso, e falo por mim, pelo menos todos os compromissos políticos assumidos comigo, sempre honrou, né? 100%. O Hélder, talvez ele não tenha todo esse traquejo, né, da política, mas eu tenho certeza que pelo gestor que ele tenho certeza que no poder público seria também um excelente gestor, seria um excelente prefeito, mas já falei isso com ele, fala aqui com muita naturalidade, hoje o meu líder, né, maior, mas hoje ele peca por não participar tanto das questões políticas do debates, né? do nosso município, do nosso estado e até mesmo, como eu disse, do nosso país, né? Isso cabe a nós também. E às vezes as pessoas sentem essa falta, né, dessa participação mais ativa do Hélder no cenário político. Ele teve, na sua primeira eleição, em 2020, né, teve uma participação muito boa, porque saiu do anonimato, onde ninguém conhecia Hélder Galdino politicamente, ficou em segundo com quase 15 mil votos, né? E agora veio e teve aí 11 mil votos. Nessa, como eu disse aqui, a divisão ela acaba atrapalhando, porque nós tivemos um outro candidato em potencial também, que foi o Renato Ribeiro, né? E o Hélder não conseguiu passar as suas propostas para a população e acabou tendo ali 11 mil votos, mas vai atrás de 11 mil votos. Então, assim, não é fácil. Então, o Hélder, ele se coloca como uma liderança política no nosso município também. Agora, eu acredito que vai depender muito, a participação do Hélder vai depender muito das próximas eleições, que em relação a deputado estadual, deputado federal, senador e governador.
né? O Helder, eu acho que ele teve uma decepção muito grande quando acabou perdendo o partido ao qual ele tinha concorrido. Tinha ligação de uma vida inteira, né, política, que era o MDB, desde a sua participação lá na cidade de Ouvidor, com o Onofrim, né? Foi candidato pelo MDB aqui em 2020 e acabou perdendo o partido de uma forma, eu diria até desleal, né? Falando pessoalmente, foi desleal o que o Daniel, presidente do partido, né, do MDB, fez com o Helder, né? Isso pessoalmente falando. O jogo, a gente até entende que às vezes você precisa tomar algumas atitudes, mas o jogo ele não tem que estar acima da sua índole, do seu caráter, da sua moral, né? Dos seus compromissos que você faz com alguns companheiros, né? As pessoas não podem fazer o que foi feito com o Helder. Então ele teve uma decepção muito grande com o MDB, na pessoa do Daniel. Isso, estou falando pelo que eu sinto, nunca ouvi ele falando isso, né? Com ninguém, nem mesmo comigo, mas eu sinto que ele teve essa decepção muito grande ao perder ali o MDB. Então agora é todo um processo político, toda uma articulação, e não sei que Helder Galdino, que caminho que ele vai seguir, né, em relação a isso na política, mas eu tenho certeza que, uma vez que ele teve participando do processo eleitoral na nossa cidade e conquistando essa quantidade de votos, certamente ele vai participar das próximas eleições aí, e eu tenho certeza que, uma vez conseguindo implementar aquilo que ele pensa de visão política, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito aí para o futuro da nossa cidade. Bom, 2 assuntos finais. Você falou do Helder, acho que é importante também mencionar essa união que foi feita com o deputado estadual Gustavo Seba. Como é que você vê também a postura, o posicionamento do deputado Gustavo Seba, que esteve no grupo, no caso, a gente pode considerar que também faz parte do grupo? Qual que é a leitura que você faz aí? Porque estiveram juntos na campanha, né? Como é que é isso? Está todo mundo junto? Está todo mundo no mesmo barco? Então, E a própria postura do deputado, como é que você tem visto esse trabalho do deputado Gustavo Seba sendo oposição? Você tem uma coisa que eu acho que é uma característica minha, é a questão da sinceridade e da transparência. Falei aqui no início da entrevista com relação à polarização de grupos políticos, né, capitaneados aí por Adib Elias e por Jardel Seba. E realmente o Jardel, quando ele foi prefeito, ele teve, né, as suas virtudes, mas acabou tendo e fazendo uma administração que, naquilo que aos olhos das pessoas está muito claro, como, por exemplo, a cidade ficou muito esburacada, teve muitos problemas aí em áreas estruturantes, né, acabou comprometendo o futuro político do seu grupo e, em especial, da sua família. Pois é, Caçula, toda vez que fala em buracos, eu sempre lembro do prefeito de Cumari, João Rios. Um dia eu estava com ele, a gente andando, inclusive, lá em Cumari. Aí ele falou que quando assumiu a prefeitura, a cidade muito esburacada e tudo, aí ele estava um dia andando lá na cidade, passou num buraco. E aí ele pegou e falou, mas que, né? Soltou um palavrão, falou, mas que prefeito... E, na verdade, ele era o prefeito. Eu gosto sempre de lembrar disso porque tem uma diferença aí entre culpa e responsabilidade. E muita gente não se atém a isso. A culpa é aquela consciência mais ou menos danosa por não ter cumprido um compromisso ou não ter executado uma norma, aquilo que foi determinado. A culpa é isso. E, geralmente, quem tem a culpa desse caso é quem ficou responsável por fazer o serviço. O prefeito não ficou responsável por fazer o serviço, ele mandou alguém fazer. Aí entra a responsabilidade. A responsabilidade é do prefeito, porque ele que escolheu aquela pessoa para fazer. E se ela não faz direito, aí a culpa recai sobre o prefeito. Essa é uma análise interessante que eu já observo que por muito tempo passa despercebida. E, no caso, você mencionando isso, é importante a gente também destacar
porque é o tipo de coisa que a gente precisa analisar para ter uma compreensão melhor das coisas, né? Tudo no prefeito. Eu acho que o Jardel escolheu muito mal o seu secretariado, isso é fato. Né? Ele pode até não ter uma culpa direta, né? Mas assim, acho que as pessoas entenderam isso porque a conta vai para o prefeito. A conta vai para o prefeito, né? Então, assim. Mas como eu disse, aos olhos das pessoas, aquela administração ela foi ruim, embora não por conhecer depois de perto, né, o ex-prefeito Jardel, que hoje eu considero um amigo, né? E adoro a pessoa do Jardel, né? Mas por fazer depois parte, porque fui eleito em 2016, ao final do seu mandato eu fui eleito e assumi em 2017. Nós tivemos avanços significativos e também nas questões sociais, que foi, nos últimos 2 mandatos aí, né? Foi o ponto em que eu mais, né, critiquei os mandatos do ex-prefeito Adibelias. Aí é questão de visão, questão de investimento, né? Questão de prioridades. Ex-prefeito Adibelias tinha como prioridade fazer as grandes obras, e fez, né? Eu acho que as grandes obras, as grandes intervenções que precisavam ser feitas no município, a maioria já foram feitas através do ex-prefeito Adibelias. Mas nas questões sociais, nas questões, às vezes, da educação, de investimentos necessários, na questão da saúde, isso não foi feito. Ele não tinha essa visão. E eu percebi que no ex-mandato do prefeito Jardel, né, tinha sido... se não tinha sido ótimo, mas pelo menos tinha tido avanços, né? Mas, como eu disse, isso acabou comprometendo um pouco a questão do grupo do ex-prefeito Jardel, que acabou respingando no Gustavo, que somente nos últimos 4 anos eu passei a aproximar um pouco mais do Gustavo, e aí é muito mais pelo meu relacionamento com a vereadora Rosângela, né? E que é uma parceira política do Gustavo. Eu comecei a acompanhar um pouco mais o trabalho do Gustavo, que é um trabalho bom, que inclusive aqui em Catalão foi impossibilitado de chegar inúmeros benefícios, porque realmente era uma disputa muito acirrada, mas que eu fiquei muito feliz que agora na atual administração do prefeito Velomar, num primeiro contato, os dois se colocaram à disposição para trabalhar em prol da cidade de Catalão, né? Então, hoje tem um compromisso firmado entre o grupo político ao qual eu faço parte, que é o grupo do Helder Galdino, com o deputado Gustavo Seba, de trabalharem juntos, né? Para esse grupo conquistar espaço dentro da política, mas, acima de tudo, trabalhar pela nossa cidade de Catalão, de forma que a possibilidade, né, de Helder e Gustavo caminharem junto de acordo com os compromissos firmados na eleição anterior, ela é de 100%. Eu falo claramente, hoje o comandato, minha principal liderança, né, o meu principal parceiro é justamente o deputado Gustavo Seba. Tem um compromisso político, tem um compromisso moral, pessoal com ele, de estar com ele nesse próximo pleito, ao qual ele provavelmente vai disputar para deputado novamente. Mas o que eu fico feliz, Návio, com o que está acontecendo é isso. É porque hoje eu vejo que as pessoas que estão ocupando esses cargos, e aqui eu quero enaltecer, né, o prefeito Velomar e também ao deputado Gustavo Seba, a preocupação deles não é com o pleito eleitoral. A preocupação deles tem sido com a cidade, haja visto, como eu disse, foram reuniões, né, falando em trabalhar em prol da população de Catalão, em trabalhar em prol do desenvolvimento dessa cidade, que com os potenciais que tem, se nós, políticos, tivermos aí um compromisso forte com essa cidade, nós temos tudo para transformar essa cidade aqui nos próximos anos, fazer com que ela seja realmente uma das mais importantes aí do interior do Brasil. É isso. Um outro assunto é a Câmara de Vereadores. Você já foi presidente. Qual a avaliação que é feita dessa atual legislatura, que tem como presidente Jair Humberto, e já acertado, alinhado para que o próximo presidente seja, no caso, o vereador Gilmar Antônio. Você fez parte também, apoiou esse processo todo. De que medida Catalão avança com essas duas legislaturas?
É, como eu disse, eu sou um apaixonado por política, gosto de política, defendo o vereador, porque sei do trabalho incansável, não tem dia, não tem hora, para o vereador ser acionado pela população, e aí por diferentes, né, questões, né, por diferentes demandas, mas ele é acionado desde uma situação que está acontecendo na rua, no bairro, nas comunidades rurais, ou alguma questão de saúde, alguma questão social, enfim, o vereador, ele é o representante, né, com mandato mais próximo da população. E se tratando de vereador, eu falo que os 17 vereadores ali trabalham e trabalham muito. Se tratando de colegiado, às vezes eu tenho aqui, né, as minhas queixas com relação a isso, porque nós temos aí muitas coisas, muitos projetos que vêm do executivo e por falta de uma postura ali, de um posicionamento por parte dos vereadores, ali no caso do colegiado, o projeto, às vezes, ele acaba, se for uma coisa que a população não vê com bons olhos, mas acaba recaindo ali sobre a Câmara, né? Então, apenas para dizer com relação ao colegiado. Agora, em relação à mesa diretora, condução dos trabalhos, e eu fico muito feliz quando o próprio presidente Jair Humberto, e em vários momentos já ouvi ele falando isso, desde de entrevista, desde discussão lá no plenário, ele falar da importância do comportamento na condução dos trabalhos. E ele, inclusive, faz, às vezes, referência com relação ao que iniciou quando eu fui presidente, né? Ali, biênio 2019, 2020, onde nós começamos a dar mais transparência, a tentar, de alguma forma, moralizar com relação a contratos, né, que tinha, com relação à própria condução dos trabalhos, que ali na Câmara tinha gente que falava que era circo, tinha gente que falava que era ringue, né, pela maneira com que as coisas eram conduzidas ali. Nós iniciamos esse processo, o vereador Jair Humberto conseguiu, né, com a sua habilidade também, ele conseguiu fazer com que a Câmara vivesse, digamos, pelo menos ali no plenário, na maioria das sessões, uma calmaria muito grande, de forma que isso foi conquistando, resgatando a credibilidade da Câmara Municipal de Catalão, que, diga-se de passagem, é uma Câmara importante, de uma importante cidade, né, no cenário político estadual, e hoje a gente vive dias bem melhores do que nós já tivemos ali, se tratando de Câmara. O relacionamento com o Executivo ele é importante também, e aí, mais uma vez, eu quero enaltecer o trabalho e, acima de tudo, o respeito com que o atual gestor, prefeito Velomar, tem tratado a Câmara Municipal e tem tratado também os vereadores, independente se foi ou não eleito junto com ele, mas tem tido um respeito. Inclusive, reuniu os secretários e falou, olha, eu quero que vocês deem uma atenção aos vereadores, recebam os vereadores, façam de tudo para, dentro das possibilidades, atender as demandas apresentadas pelos vereadores. Então, isso é muito importante. A gente sabe que isso também é pelo relacionamento, pela proximidade que o presidente Jair Humberto tem ali com o grupo político do prefeito Velomar, né, que é realmente muito próximo ali. Eles, inclusive, trabalharam para que o Velomar fosse o candidato a prefeito. Então, assim, hoje o relacionamento é muito bom. E do Gilmar nós não esperamos nada diferente. Gilmar, que no meu ponto de vista, já tinha que ter tido a oportunidade de ser presidente, pela sua correção, né, uma pessoa muito correta, pelo seu comprometimento. Gilmar é um vereador que todos os dias, se você for lá na Câmara Municipal, ele vai estar ali no gabinete, ele é muito participativo, e é uma pessoa que também tem um bom relacionamento com os demais vereadores ali. Então, eu tenho certeza que, por tudo isso que a gente tem vivido, né, eu tenho certeza que a Câmara ela vai continuar desempenhando um trabalho preponderante, fundamental para a nossa população. E eu espero que possa também, no colegiado, ocupar o seu espaço ali, até para que secretários, e diretores possam entender que o vereador ele tem ali a sua força, né? E quando a gente fala de força, não é para medir força com ninguém, é para falar, olha, nós somos vereadores, nós estamos aqui para apresentar projetos de leis, votar os projetos do Executivo, mas nós estamos aqui também para cobrar.
E aí, isso é o que falta, os vereadores cobrarem ali com mais ênfase, né? Principalmente de alguns secretários que não querem atender vereadores, porque quem acompanha ali as sessões da Câmara sempre vê, né, que tem alguns que sempre recebem umas críticas ali. Eu acho que é importante a Câmara se posicionar com relação a isso, porque eu tenho certeza que se nós políticos não atrapalharmos, essa cidade vai viver aí certamente dias de glórias. É isso. Caçula, quero te agradecer pela presença, disponibilidade, abrir um espaço na sua agenda para vir conversar aqui com a gente e conversando também com a nossa audiência. É uma audiência qualificada, é uma audiência pequena, mas qualificada. Eu sempre falo aqui, o nosso papel é o quê? Dar subsídios para que a população possa realmente formar a sua opinião, como você colocou no começo, sem indução, sem ter essa prepotência de querer colocar algo para as pessoas. Não, a gente faz o conteúdo e as pessoas têm liberdade total para analisar. É muito importante você colocar da forma que você coloca aqui, dessa forma espontânea, é assim que tem que ser. O político está aí, inclusive, para isso, né? E você tem aqui, ao participar dessa entrevista, está, no fundo, também prestando contas do seu trabalho e se dirigindo com muita clareza e espontaneidade aí para todo mundo. Te agradeço e tinha muito mais assuntos aqui, mas vamos remarcar para a gente falar do você como empresário e até mesmo outras questões políticas aí. Assim que o pleito do ano que vem for se aproximando, a gente deve te convidar para a gente falar mais a respeito. Fica o convite, muito obrigado. Muito obrigado, Nave, eu estou sempre à disposição, é sempre um prazer participar aqui com você. Como você bem disse, né? São muitos os temas que nós poderíamos tratar aqui, mas me coloca à disposição para voltar, né? Quando você quiser, para a gente falar sobre isso, para falar sobre política, para falar sobre o crack, para falar sobre Catalão, né? A gente está aqui sempre à disposição. No caso, eu agradeço por poder falar, né, com a população de Catalão, através aqui da TV Sudeste. Mais uma vez, parabenizo a você pela condução, pela maneira com que você passa essa informação. É importante, independente da quantidade, mas a qualidade realmente dessa entrevista ela é sempre muito importante. E haja visto que foi feito apenas o convite, né? Caçula, gostaria que você me desse uma entrevista. Não se combina o tema, não se combina pergunta, não se combina resposta. Essa naturalidade, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigado, né? Obrigado a vocês que vão acompanhar aí. Espero que você tenha uma opinião, né, boa com relação ao que foi debatido aqui, mas eu quero dizer, acima de tudo, para você que está vendo essa entrevista aí, que nós políticos, nós temos a sua cara. Então, que você muitas vezes as pessoas criticam demais o político, mas nós temos a cara do eleitor e nós fomos colocados ali pelos eleitores. Então, nós não podemos deixar nos contaminar, às vezes, né, por outras pessoas que infelizmente não tem o mesmo compromisso que o seu cidadão, que é o de pensar na qualidade de vida de todos e acima de tudo, né, pensar na coletividade aí na nossa cidade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.